O bolsonarismo sempre foi uma potência nas redes sociais desde os seus primórdios. Chegaram a dizer que tinha mais robô que militante, mas essa foi uma acusação vinda de gente que ainda não tinha entendido que a doutrinação também pode ser automatizada. Lembra dos robôs do Bolsonaro? Sou robô do Bolsonaro. Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Essas pessoas foram levadas a defender ideias cada vez mais extremas e mais perigosas. Usando o meio digital, o bolsonarismo praticou uma espécie de possessão espiritual, uma influência pesada, poderosa, da qual poucos poderiam se libertar. Paguei mico de robô, paguei mico. Pode me zoar, esquerda, eu mereço. Fiz isso sim, do Bolsonaro, você nos enganou. Todo mundo virou traidor do Bolsonaro, do Deus Bolsonaro, que agora virou um Deus, né? Se ela não tivesse escapado a tempo, talvez tivesse sido convencida a vandalizar um prédio público em Brasília, como fez a nossa inesquecível Dona Fátima de Tubarão. 67 anos! Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Dona Fátima pegou 17 anos de cadeia. Quem investigou a história dela descobriu que a Dona Fátima nunca se interessou por política e que antes de ser presa ela estava passando por dificuldades. Então ela só começou a frequentar as manifestações nos quartéis porque lá tinha comida de graça. Quando ofereceram para Dona Fátima uma passagem de graça para ir para Brasília, ela não tinha como recusar. Seria até falta de educação, ingratidão. A Dona Fátima foi usada, e eu não estou dizendo isso na expectativa de que você a perdoe, mas é um fato. A oposição ao bolsonarismo, que acusa o bolsonarismo de mentir, precisa reconhecer que é para o bolsonarista que o bolsonarismo mais mente. Quantas vezes eles não comemoraram, por exemplo, a prisão do Alexandre de Moraes? Foi. Presta atenção, gente. Olha o que eu vou ler aqui, tá? Ali, esse linguiça, principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, graças às investigações, a gente sabe que havia sim um plano para prender o Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. E o mesmo vale para o estado de sítio. Se ele era comemorado abertamente nas redes, é porque ele estava sendo discutido secretamente nos gabinetes. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Não há nenhum acaso aí, há planejamento. O bolsonarismo soube promover uma sinergia perfeita entre o que acontecia nas redes e o que acontecia nos palácios. Coisa hierarquizada, típica de militar. Aqui ninguém sabe mais que o presidente, ninguém julga o presidente, ninguém diz para o presidente o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, se ele errou ou não errou. Aqui a gente cala a boca, baixa a orelha e faz o que o presidente manda, e quando ele faz a gente aplaude. É assim que funciona aqui, e é assim que deveria todo maldito brasileiro agir. Eu sou Arvro e o textão que segue representa as minhas esperanças de que outros robôs possam adquirir consciência própria. Quando raiou o dia 7 de dezembro de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro tinha uma reunião importante. Ele recebeu os comandantes das 3 Forças Armadas e apresentou para eles o documento que hoje a imprensa chama de Minuta do Golpe. A ideia era anular a eleição e decretar o tão sonhado estado de sítio. Ao que consta, os comandantes do Exército e da Aeronáutica deram para trás. Só que o da Marinha se empolgou com a ideia, colocou as tropas à disposição.
As redes bolsonaristas imediatamente começaram a elogiar o comandante da Marinha e a esculachar os comandantes da Aeronáutica e do Exército com todo tipo de ofensa, ameaça e palavrão. E isso era impressionante, porque ninguém nas redes nem sabia da reunião, que era secreta por razões óbvias. Como isso foi possível? Tá aí o comandante da Marinha tentando explicar tudo para o Supremo Tribunal Federal. Não, ele não estava nem tentando, vai. A verdade é que ele não se esforçou muito, não. O dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Se a gente fosse depender da boa vontade dele, seria difícil de compreender como as redes bolsonaristas foram orientadas a dar apoio ao que o Bolsonaro fazia nos bastidores. Felizmente, a investigação da Polícia Federal encontrou as provas certas. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Braga Neto, você sabe, é um dos generais que fazia ponte entre os figurões nos palácios e o populacho do lado de fora. Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do militar no teto do general Índia. A gente está na chuva, está no sol. Eu sei, senhor. Antes de tomar as ruas e se legitimar como um movimento de massas, o bolsonarismo dominou as redes e fez isso com uma estética toda própria, às vezes meio questionável. Só que aqui vale a máxima. Até dá para questionar os meios, mas não o resultado desses caras. A reação das redes bolsonaristas à reunião da minuta do golpe mostra que o bolsonarismo conseguiu alinhar as ações dos seus mais baixos militantes nas redes às iniciativas dos seus mais altos líderes instalados no poder. Foi uma operação comunicacional muito cara, muito bem sucedida também, e teve um efeito desestabilizador para o conjunto da saúde mental brasileira. O que pensa e sente um bolsonarista capaz de passar ridículo ou então de se colocar em risco em nome do seu líder? Olha, tem que frequentar um grupo bolsonarista para saber, mas eu não recomendo. Eles são fãs a vida inteira de tudo quanto é tipo de lixo humano. E quando a gente tem que ser fã de verdade do maior líder que já viveu na história desse planeta, não, aí a gente não pode ser fã, que é fanatismo. Quem faz oposição ao bolsonarismo precisa ter a humildade de reconhecer que nenhuma outra força política no Brasil soube se servir tão bem da capacidade de mobilização que as redes sociais oferecem. Mas quem faz oposição ao bolsonarismo também pode ter a esperança e dizer nenhuma até hoje. E assim chegamos ao ponto final de mais um textão. Esse deixa aberta a possibilidade de uma sequência para que a gente dê uma olhada em como anda a comunicação do outro lado, no dito campo democrático. Sabe que o PT, quando a tecnologia da moda era televisão, se dava muito bem. Os programas eleitorais da eleição de 1989 são elogiados até hoje pelos especialistas, pelos estudiosos do assunto. Foram tidos como revolucionários à sua época. E aí a tecnologia mudou, vieram as redes sociais, o pessoal ali se acostumou a comer poeira, talvez tenha gostado do sabor. Mas agora, com o advento da inteligência artificial, parece que alguma coisa está mudando? Será que há sinais de que esse jogo pode virar? Assunto para um próximo vídeo.
Encerramos por aqui. Já me alonguei no final. Agora é o finalzinho. O PS dos apoiadores do canal. Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que tanta gente caiu nessa, né? E a gente fica mesmo meio bobo, do tipo, gente, como é que pode? Como é que eles conseguiram fazer essa lavagem cerebral? Não vamos aceitar um ladrão subir a rampa. Mas a questão hoje aqui não é nem política. A questão é o país. Não aceitamos o comunismo aqui no nosso país. Nós não queremos que mais pra frente vamos comer cachorro pra catar lixo, que é o que está aí, né? Bota verde e amarelo, pô! Esse país é verde e amarelo! Não queremos o comunismo! Então, o ser humano não é um ser sozinho no mundo. O ser humano depende de outras pessoas. Ele vive em sociedade. Então, precisa ter a aceitação de um grupo e precisa ter validação desse grupo, né? O que nós bolsonaristas vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes por causa nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde que fugiu. E nisso também entrou o pessoal da imprensa, né? Do tipo, olha, a grande imprensa tá mentindo. Eles distorcem tudo. Não dê entrevista pra eles, não. Não deixa, não filme, não dê entrevista, não. Pessoal, não dê entrevista! Pessoal, não dê entrevista pra repórter algum! Mas uma pessoa que não tem instrução formal, que está acostumado a discutir futebol, né? Dali a pouco ele está lá dizendo que ele é contra a OMS e que o vírus é chinês, né? Quem foi que falou isso para ele? Né? De onde ele tirou que existe uma OMS? Né? De onde a China passou a fazer parte do horizonte dele? Então é evidente que isso aí é um mecanismo, né, de cooptação das mentalidades, né, aproveitando essa fase em que a internet substituiu a televisão. Ao meu ver, essa questão dos robôs do Bolsonaro reflete muito uma promessa que foi feita por muito tempo, que era da internet como um espaço mais livre e espontâneo. As manifestações ali seriam espontâneas e nós não seríamos manipulados como éramos pela televisão, porque na internet estamos escolhendo o nosso conteúdo. Mas o que a gente vê, na verdade, é esse uso de robôs para forçar a opinião pública para um lado, o uso de algoritmos que a gente se sente escolhendo algo quando, na verdade, o algoritmo já escolheu para nós, e que a gente precisa tomar muito cuidado e estar sempre atento sobre o que realmente é algo espontâneo ou que, na verdade, é um pensamento da bolha onde nós estamos ali inseridos. Como dois adolescentes pendurados no telefone, nós adiamos a despedida. E por isso aqui tem o final, o finalzinho e o finalzinho. Aquele derradeiro momento em que eu, um artista de rua, jogado nessas avenidas digitais, ó o drama, passo desavergonhadamente o chapéu e faço todos aqueles pedidos típicos do youtuber. Se você quiser se inscrever, deixar um like, o coraçãozinho, comentário, falando sério, tudo isso ajuda, tá? Qualquer mínima interação que você tiver com esse conteúdo ajuda a levar esse conteúdo para mais gente, o que é muito importante para mim, claro, mas para o projeto como um todo. Então é isso, pensa aí a respeito. Valeu!